Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Bom, e dando sequência ao Grande BH em Pauta dessa semana, hoje nós vamos falar sobre as promessas para melhorar o transporte público na Grande Belo Horizonte. Para tentar solucionar os problemas dos coletivos metropolitanos, o governo de Minas anunciou na semana passada a implantação de 13 terminais de interligação dos coletivos metropolitanos, sendo que 7 deles estarão integrados ao sistema BRT, transporte rápido por ônibus, que será implantado em corredores de Belo Horizonte. No anúncio, o presidente da BH Trans, Ramon Victor César, comentou que os terminais funcionarão nos moldes das estações BH Bus. Uma pessoa que sairá de um bairro de Santa Luzia e hoje vem até o centro da cidade numa linha direta, ele usará uma linha alimentadora até um terminal ali no São Benedito, por exemplo, e lá ele embarca num ônibus desse padrão, desta qualidade que você viu, do sistema BRT metropolitano e vem até o centro da cidade de Belo Horizonte. Bom, e sobre os desafios para a extensão do BRT para a região metropolitana, nós conversamos agora com Frederico Rodrigues, que é doutor em Engenharia de Transportes. Bom dia, Frederico. Bom dia. Frederico, é um sonho a gente pensar que o sistema de transporte público de Belo Horizonte vai melhorar de verdade nos próximos anos e o BRT é apenas um dos personagens, um dos instrumentos dessa melhoria? Veja, quando o brasileiro ele pensa em melhoria de transporte coletivo, eu acho que ele pensa em ter um transporte coletivo com o mesmo conforto que o automóvel particular pode dar. Se você estiver pensando isso, é um sonho. Agora, se você pensar na vertente das grandes cidades do mundo que estão, digamos, há anos à nossa frente em termos de planejamento e transporte eficiente, não é um sonho não, porque o que é um transporte coletivo realmente eficiente? É um transporte coletivo rápido, que consiga ser competitivo com o automóvel. Com certo conforto, né? Oi? E com certo conforto, não apenas rápido. Não, na verdade não. Se você pegar, por exemplo, todo mundo fala de metrô. Nova York é a cidade que tem o segundo maior rede de metrô do mundo. Londres que tem o maior metrô do mundo. E na hora de pico você vai em pé do mesmo jeito, mesmo tendo esses metrôs extremamente eficientes. Ou seja, o que se espera de conforto é apenas uma ocupação usual de projeto. Aí acontece um erro aqui. O que é esse erro? É calculado para que você tenha até no máximo 7 pessoas por metro quadrado em pé no transporte coletivo. Infelizmente, na hora de pico, a gente chega a 12 aqui no Brasil. Então, isso sim, óbvio, não pode acontecer e esse nível de conforto tem que ter sim. Mas, assim, pensar que não vai ter transporte de pessoas em pé, isso aí é sonho, é utopia. Entendi. Seja no Brasil, seja em qualquer outro país do mundo. Frederico, voltando então para a questão do BRT, porque nós temos em Belo Horizonte obras em andamento, né, causando certo transtorno lá, mas um transtorno inevitável, que é bem-vindo de certa forma, porque entendemos que é um avanço, mas ele estará focado aqui em Belo Horizonte no corredor da Cristiano Machado e também da Antônio Carlos. E existe uma expectativa de que ele seja estendido para algumas cidades, fazendo conexão com Belo Horizonte, aqui na região metropolitana. Você acha que isso é viável, que isso tem condição de ser realizado? Então, isso eu acho excelente. Eu gosto muito do BRT por causa da relação custo-benefício. Ele é bem mais barato que o metrô e quando decentemente implantado, ele pode dar eficiência similar, né? Aqui no caso, então, a gente tem conexão de cidades metropolitanas que poderia ter um acesso mais rápido ao centro se fosse feita essa conexão, né? Quando Santa Luzia, Vespasiano, essas cidades do entorno, né? Por que pode fazer a conexão mais rápido? Porque eles têm um ônibus, eles podem vir a ter um ônibus alimentador que sai do município da região metropolitana e vá até um terminal de integração. Desse terminal para o centro pode haver linhas expressas, sem parar, exclusivamente para atender as cidades da região metropolitana, o que vai colaborar bem para atender aquele propósito de fazer um transporte mais rápido. Frederico, Luiz Fernando, tudo bem? Tudo bem. Olha só, falando dessa questão do BRT, dos investimentos que estão previstos para o metrô, a população do vetor norte de Belo Horizonte, do vetor norte não, do vetor oeste de Belo Horizonte, o pessoal do Barreiro,
depois Ibirité, Betim, né, as cidades da região metropolitana, para esse lado, tem reclamado muito que o vetor parece ter sido esquecido em todo esse planejamento de trânsito, né? Só se fala em BRT em direção ao aeroporto e Mineirão, só se fala em metrô lá para cima, no máximo até a região hospitalar. O que você acha disso? Você acha que realmente está faltando um planejamento para esse outro lado da cidade também? Ele carece já disso? Tem mostrado que é necessário passar por essa reavaliação? Se você for olhar em termos de município, só município, o vetor norte de Belo Horizonte ele é mais denso do que o oeste. Mas quando você olha em termos de região metropolitana, o oeste ele é mais denso do que o norte. Por quê? Porque para o oeste nós temos Contagem e Betim, né? Além do Barreiro, que já é um polo. Mas eu não acredito que isso esteja sendo esquecido, não. Tanto que existe aí uma das possibilidades mais latentes do metrô é a ligação Barreiro-Calafate, né? Que ela é até mais fácil do que alguns outros trechos, porque ela é em superfície, né? Ela não é subterrânea. A linha já existe, a linha ferroviária, e esse ramal vai ser completado, né? Então, realmente esse lado deve ser enfatizado, mas se você pensar, o metrô hoje ele atende já a região oeste para o lado de Contagem, né? O metrô chega até o Eldorado, e vai ser ampliado com essa questão do Barreiro, que eu acredito que vai colaborar para melhorar a mobilidade desse pessoal com relação dessa população, né, com relação à ligação a Belo Horizonte. Frederico, eu gostaria de ter a sua avaliação sobre um outro ponto, porque na semana passada, como eu disse, o governo anunciou aí a implantação de 13 terminais de interligação dos coletivos metropolitanos, sendo que 7 deles estarão ligados ao sistema BRT. E a minha pergunta você acredita que esse fluxo que, não sei se inicialmente estava previsto, de ocupação também do sistema do BRT, com passageiros vindos das cidades da região metropolitana, isso será que foi calculado ou já vai sacrificar um projeto que nem começou, como acontece com tantas obras em Belo Horizonte e em outras cidades do país que nascem defasadas? Bom, isso aí eu confesso que eu não tenho a informação para te falar se foi calculado, mas é uma preocupação realmente muito válida. A gente tem aí experiências como Bogotá, que tem um sistema eficiente de BRT, mas que tem as estações saturadas. Então tem fotos clássicas na internet que você vê na hora de pico da tarde, a estação não cabe mais pessoas, as pessoas esperam na passarela, né? Então realmente isso é algo que tem que ser mensurado, né? Uma coisa são as estações ponto a ponto que vai ter ao longo do corredor, que realmente tem menor capacidade. Agora, já os terminais de transbordo, eles têm que estar preparados para esse volume sim, né? E torceu para que tenha sido calculado, porque senão realmente já vai começar um sistema defasado, como você mesmo falou. Ok, nós conversamos aqui com Frederico Rodrigues, que ele é doutor em engenharia de transportes, falando aí sobre o BRT nesta semana em que nós aqui discutimos no Grande BH em pauta a questão da mobilidade em Belo Horizonte, desses acessos aí pelos veículos do transporte coletivo. Frederico, muito obrigado e um bom dia para você. Bom dia a todos. Um abraço.